Como aplicar uma advertência da maneira correta? Primeiro de tudo, na sua empresa, você aplica punições por atrasos, por faltas sem justificativas? Você não sabe? Tem essa dúvida? Então fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te ensinar como e quando aplicar medida disciplinar da maneira correta. Meu nome é Ilka de Araújo, eu sou advogada de empresário. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal e hoje nós vamos conversar, acredito que uma das situações que mais atormentam todos os empresários nesse país. Questão de quando aplicar uma medida disciplinar, quando aplicar uma advertência, de que maneira aplicar essa advertência e se o empregado se recusa a assinar essa advertência. Eu posso aplicar 10 dias depois que aconteceu o fato? Tudo isso a gente vai descobrir aqui hoje. Primeira coisa que eu preciso te dizer é uma parte um pouco técnica. Eu sei, mas você precisa saber. Todas as medidas e todos os pontos que precisam para dar fundamentação para a aplicação de uma medida disciplinar, ou seja, de uma advertência, de uma suspensão ou até mesmo de uma justa causa, estão no artigo 482 da CLT. Lá você vai encontrar todas as possibilidades. Eu preciso te falar que uma das situações que não está nesse artigo que eu te disse é quando o empregado se recusa a utilizar os equipamentos de proteção individual. Por exemplo, o empregado precisa usar uma bota para trabalhar na cozinha. Ele está se recusando, você pode sim aplicar uma advertência, dependendo da gravidade, uma suspensão e uma justa causa. Mas essa possibilidade não está no artigo 482 da CLT. E agora eu vou te ensinar como você precisa analisar, o que você precisa analisar antes de aplicar qualquer tipo de punição. A primeira coisa é o seguinte: você precisa estar muito bem atento se você tem como provar aquele motivo que levou o empregado a levar aquela punição. Por exemplo, o empregado se recusa a parar de usar o telefone no horário de trabalho. Existe essa previsão no contrato de trabalho ou no regulamento interno? Existe? O empregado precisa cumprir. Se ele não quiser cumprir, você pode aplicar a medida disciplinar, mas você precisa demonstrar que isso realmente ocorreu. O que eu preciso te dizer? Antes de aplicar uma medida disciplinar, certifique-se que você tem provas, imagens, testemunhas que possam comprovar que aquele ato realmente aconteceu e que aquela medida disciplinar, aquela punição era necessária e devia ser aplicada naquele empregado. A segunda regra que eu preciso te falar é que você precisa agir rápido, ou seja, descobrir o fato, aconteceu, realmente você tem como provar, aplica a punição. Mas por que, Ilka? Porque as medidas disciplinares, elas têm essa característica. Elas precisam ser imediatas. Você está entendendo? Descobrir o fato, apurou, aplica. Ah, você vai levar algum tempo para verificar, para analisar o fato, ouvir algumas pessoas? Tudo bem, mas eu vou te dizer que, em regra, para aplicar uma advertência ou uma suspensão, se eu fosse você, eu conseguiria aplicar em até 48 horas. Realmente, quando se trata de justa causa, é uma situação muito mais complicada. Você precisa apurar os fatos, verificar, ouvir testemunhas. Aí sim, eu te digo que realmente pode levar um tempo a mais, mas você precisa fazer o mais rápido possível. Assim que você terminar de apurar todas as situações, você aplica a punição. A terceira regra que eu não posso deixar de te falar é que toda punição precisa ser proporcional. Vou te dar um exemplo. Você não vai chegar a aplicar uma justa causa no empregado que chegou atrasado pela primeira vez, não é mesmo? Ou então aquele empregado que pela primeira vez faltou e não justificou. Isso não é medida, isso não é situação para uma justa causa. A justa causa é uma pena muito grave para uma situação dessa. Numa situação dessa, você vai aplicar primeiro uma advertência, aconteceu novamente, outra advertência, depois uma suspensão e você vai seguir uma proporção. É o que a gente chama de proporcionalidade. As aplicações das punições precisam ser proporcionais. Você não pode aplicar uma punição muito grave para uma situação muito simples. Outra situação que eu preciso te falar é: você não pode punir 2 vezes o mesmo ato. Por exemplo, o funcionário já é a 4ª vez que ele chega atrasado. Você foi e aplicou uma advertência. E aí você pensou melhor e disse: não, acho que por ser a 4ª vez, posso aplicar uma suspensão, porque ele já tem outras advertências. E aí você cancela a advertência e aplica a suspensão. Pode? Não, não pode.
Se você aplicou advertência, o que vai valer é a advertência. Nenhum ato pode ser punido 2 vezes. Então você tem que ter muita atenção para essa situação. Tá, Ilka, mas e aí? Como eu aplico essa punição? E isso que eu vou te explicar. Primeiro de tudo, você precisa fazer 2 vias dessa punição. Por escrito mesmo, colocando o teor, por que o empregado está sendo punido com aquela medida, qual foi o ato faltoso que causou isso. Você coloca lá também os requisitos que eu te disse lá atrás, que estão no artigo 482 da CLT, para poder fundamentar essa punição que você vai aplicar no empregado. Vai descrever todo o ato que aconteceu para o empregado poder entender por que ele está sendo punido com aquela medida. Você vai mostrar ao empregado e pedir a assinatura dele e colher a assinatura de 2 testemunhas. Ilka, mas e o empregado se recusando a assinar? Bom, você já foi, explicou, fundamentou, disse o motivo daquela punição e mesmo assim o empregado entende que ele não deve assinar, você não tem como obrigar o empregado a assinar, não é mesmo? O que você vai fazer? Colher a assinatura de 2 testemunhas e vai guardar aquela medida disciplinar no histórico do empregado. Se você gostou do vídeo, já dá um curtir aqui e não esquece de seguir o canal para estar sempre atualizado. A gente vai toda semana postar um vídeo aqui de mais informações para você, empresário.